Olá, espero que todos estejam bem. Esse vídeo ele dá um resumo do capítulo 4, que a gente já postou 2 ou 3 vezes e a gente acabou não discutindo esse tópico, né? Que é da parte segunda do livro dos Médiuns, Teoria das Manifestações. Aqui nesse capítulo, Kardec ele tem ali a sua iniciação teórica para poder compreender das ações, dos movimentos dos objetos, ruídos, né? Então ele vai fazer uma pesquisa comparativa com o mundo do encarnado e as manifestações que estavam surgindo quando ele começou a investigação. Então ele faz comparativos com o nosso mundo, aquilo que a gente já conhece. Para ele, naquela época, e mesmo hoje, né, nos dias de hoje, nossas comparações continuam as mesmas, não teve nenhuma mudança. Lembrando que nós já estudamos sobre o fluido universal, né, que é um fluido criado por Deus, e ele emana sobre todo o universo, considerando que cada planeta se potencializa desse fluido universal. Esse fluido ele dá movimento e força para o perispírito, tanto do encarnado quanto o espírito desencarnado. O perispírito sempre está junto com o espírito. E o Kardec, para poder compreender qual que é a relação do médium, né, do espírito encarnado com o desencarnado, e por que a necessidade de ter ali o médium atuando junto com o espírito para que ocorram os movimentos da mesa, os ruídos, mesmo a psicografia e daí por diante, todos os fenômenos que relacionam esses dois mundos, né? Na questão 72, ele faz uma observação sobre a ideia que ele conseguiu demonstrar a existência dos espíritos, né? Primeiro pelo raciocínio e pelos fatos que ele estava investigando, né? E ele queria entender como que se agiam esses acontecimentos na matéria, nos objetos. Então, na questão 73, ele já vai fazendo 2 campos de observação. Qual a propriedade dessa matéria, do espírito sobre o mundo material, e qual a natureza dos espíritos para conseguirem formar esse tipo de força que movimentasse um objeto sólido, né? Ele faz uma comparação. Por que utilizar de um médium, né? Que ele classificou como médium, né, o Kardec? Porque o médium ele media, ele participa de um acontecimento, né, que estamos tratando aqui entre os fatos da doutrina espírita. Então, por que utilizar de um médium? Eles até explicam para ele que muitas vezes o médium nem sabe que está sendo utilizado como uma ferramenta para que se ocorram alguns movimentos. Às vezes é desconhecido para o médium, mas eles conseguem tirar 2 elementos. Esses 2 elementos se unem e criam um terceiro elemento, digamos assim. É o fluido universal e o fluido chamado do magnetismo animal. Então o Kardec continua comparando as questões que envolvem o seu momento ali, né, de pesquisa, do que ele conhecia, do que ele já estudava, com aquilo que ele não conhecia. Então os espíritos vão demonstrando para ele que algumas comparações não têm como ser feitas, né? Não existem recursos que a ciência consiga demonstrar teoricamente a composição desse fluido universal, mas eles comparam paralelamente, como ele pergunta, sobre a fonte de energia. Eles dizem que existe sim um exemplo, o deslocamento de uma energia, né? Continuando aqui, eu fiz algumas observações, né? Esse movimento dos objetos, os espíritos até destacam que é como se fosse dar vida momentânea, artificial a um objeto. Por exemplo, a mesa. O movimento das mesas é como se a mesa tivesse uma vida factícia, né? Artificial, momentânea, muito rápida, só para exercer a finalidade. Então, ele
continuam explicando para o Kardec conforme as perguntas chegam, né? Ele vai fazendo várias perguntas e eles reforçam para ele que existe o quê? A junção de um fluido que se forma um fluido animalizado, digamos assim, e um fluido universal. Então, o fluido animalizado é do médium, que ele está encarnado, ele está num corpo orgânico, é um espírito encarnado. E o fluido universal é dos espíritos. Eles se unem e criam essa força para movimentar esse objeto. A comparação que ele faz, acho, sobre o fluido magnético, né, o fluido magnético animal, foi uma teoria desenvolvida pelo Dr. Mesmer, um médico alemão. Ele publicou uma obra em 1790, aproximadamente. Então, Kardec já estudou e já fez comparativos desse fluido magnetizado animal, que esse doutor, ele disse, né, que era possível a realização de curas, onde se encontrava esse tipo de fluido já sendo pesquisado aqui no planeta, né? A combinação que a gente pode dizer assim entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, eles ocorrem conforme o estado do planeta que a gente está vivendo. Então, por exemplo, no planeta Terra, né, os espíritos evoluídos, eles podem sim fazer esses movimentos usando espíritos batedores, né? É como se fossem espíritos mais próximos da matéria para que esses movimentos ocorressem. Então, Kardec vai fazendo perguntas e as respostas demonstram para o Kardec que o planeta, por ser um planeta primitivo ainda, um planeta ainda em desenvolvimento, né? Já não primitivo exatamente, mas um planeta que está em provas e expiações, o que a gente observa, né, nas comunicações que o Kardec conseguiu? A demonstração que um espírito, ao desencarnar, né, houve o desencarne daquele espírito e ele ainda fica próximo do planeta, achando que está vivendo aqui, consumindo os mesmos ambientes do mundo material. Isso demonstra o quê? Que existe uma ligação dos espíritos muito forte ainda com a matéria, né? Então, essas questões auxiliam muito nesses movimentos. Então, os espíritos mais evoluídos, digamos assim, eles não precisaram mais mostrar para o Kardec que os movimentos se dariam sempre nas mesas, né, ou nos objetos com ruídos, e sim de uma comunicação mais estreita, né, pela psicografia e outras ferramentas que já são utilizadas. Então tá aí um breve resumo e até mais à noite aí. Muito obrigado.